Vamos lá, pessoal. Aula com Boruto. Continuação de Naruto. Dá para aprender bastante coisa. Isso está aqui. Deixa eu entrar já na minha luzinha aqui. Isso tá. Os dois conteúdos que eu vou apresentar hoje, como de costume, eles estão disponíveis na Netflix, né? De maneira oficial. Tá? A gente não usa os materiais em si aqui na aula, a gente só usa os textos, os trechinhos que a gente vai analisar, mas você pode e deve ir dar uma olhada no vídeo em si, acompanhar, treinar sua audição, assistir o mesmo trecho que eu vou analisar várias vezes. Isso é muito bom para sua compreensão, você vai aprender mais e mais japonês fazendo dessa maneira, tá bom? Temporada 1, episódio 1 de Boruto, Naruto Next Generations, tá bom? Vamos lá, primeira frase. Shinobi no jidai wa owaru. Tá, então uma situação que tá o Boruto enfrentando um outro personagem. Eu não tenho muita intimidade com a série, é o Kawaki, tá? Eles estão se enfrentando, você tá vendo, você começa dessa batalha e o diálogo é o seguinte. Shinobi no jidai wa owaru, tá? Shinobi é uma das maneiras de você se referir aos ninjas, tá? Originalmente vem de Shinobi Mono. Deixa eu escolher o kanji certo aqui, ó. Shinobi Mono. Olha que legal essa curiosidade, né? Isso aqui, Shinobi Mono, né? É aquele que shinobi. Shinobi vem do verbo shinobu, que é você atuar pelas sombras, você ser sorrateiro, né? Essas ideias que fazem parte da construção do que a gente entende como um ninja. E esse kanji aqui, mono, ele é uma das maneiras de você falar pessoa, ele quer dizer pessoa. Então, é uma pessoa sorrateira, uma pessoa que age pelas sombras, tá? Que é um ninja, né? Como que se escreve ninja em japonês? Simplesmente tirando essa letrinha do hiragana. Você junta esses dois kanjis. E quando você faz isso, você sabe que kanjis tem mais de uma leitura em japonês, né? O que era lido shinobi passa a ser lido como nin e o mono passa a ser lido como ja. Tá? São as leituras chinesas desses ideogramas, tá? Antes eles estavam com a leitura japonesa. Então vira ninja, tá? Que nada mais é do que aquele que é sorrateiro, que age pelas sombras, tá? Aqui a gente tem, mas o que ele fala, está verbalizando no anime, é shinobi, tá? Se referindo aos ninjas, tá? Shinobi no jidai. Jidai significa a era, a época, tá? E o no vai relacionar as duas palavras. Então, shinobi no jidai, a era dos shinobi, tá? Tudo isso antecede quem? A nossa querida partícula wa. O que acontece com a partícula wa? Já cansei de falar aqui, né? Tudo que vem antes dela é o tema, é o assunto sobre o qual a gente fala. Então, a era dos ninjas, o que tem? Owaru, né? Acaba, ou vai se acabar, tá? Aqui o verbo owaru, ele tá na forma do dicionário, ele tá no infinitivo, que também é a maneira informal de você utilizar os verbos, e ele tá no presente / futuro, tá? No japonês existem muito menos conjugações verbais, tanto que o presente e o futuro, eles são expressos da mesma maneira, tá? Owaru significa tanto termina, quanto vai terminar, tá? Dependendo do contexto, você sabe qual que você vai usar, tá? Então aqui uma tradução literal seria a era dos ninjas acaba ou acabará, tá? A legenda, lembrando que esse texto aqui embaixo que eu destaquei é a legenda da Netflix, tá? Não tem nada a ver comigo, eu não fiz essas traduções, mas eu sempre trago a referência ou da dublagem, como ficou na dublagem, ou como está na legenda, que é o caso aqui, para a gente entender as adaptações que são feitas e que precisam ser feitas em relação ao texto original. Nosso lema aqui do canal é entenda japonês no original, sem precisar de tradução. Se livra da legenda, se livra da tradução, né, para você ter acesso direto ao idioma. É muito mais rica a experiência e existe técnica para você chegar lá, tá? Então a gente quer que você tenha essa capacidade, mas como muitos dos nossos alunos, inclusive, querem ser tradutores de japonês, a gente precisa entender que saber fazer adaptação também é muito importante. E a legenda traz adaptações para a gente analisar. Algumas boas, algumas mais ou menos, algumas ruins, a gente vai analisando caso a caso, tá? No caso aqui, eles colocaram na legenda oficial, a Era dos Ninjas acabou, tá?
Então eles colocaram o verbo para o passado, sendo que no original, owaru não é passado, é presente e futuro. Passa a mensagem? Passa a mensagem, tá tudo certo. Eu não vejo problema nenhum. Vamos seguir, tá bom? Lembrando que para você mandar sua pergunta, você precisa ser inscrito no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve rapidinho, manda suas perguntas, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada para ver se tem dúvidas e tudo mais. Vamos seguir por enquanto. Aí o Boruto diz o seguinte: Kokomade yaru to wa na, kawaki. Kokomade, até aqui, tá? Made significa até, tá? E koko, a gente viu isso na aula passada também, significa aqui, tá? Koko, aqui, made, até aqui, tá? Kokomade yaru, tá? Yaru é um verbo bastante versátil, que tem na sua essência a ideia de performar. Muitas vezes ele é usado como uma versão um pouco mais informal de suru, que é fazer. Então muitas vezes você vai ver yaru como com a ideia de fazer também. É um pouquinho mais informal, mas da ideia de performar. É um fazer que você consegue enxergar a pessoa se movimentando, executar, performar uma tarefa, performar alguma coisa, tá? Kokomade yaru, nesse caso, dá a ideia de fazer até aqui, né, de você ter conseguido uma trajetória, de você ter chego até aqui, dá essa ideia, né, de chegar tão longe até aqui, tá? E aí isso é seguido de toana, tá? Esse toa, ele vai indicar o que vem antes, tá? O to aqui é uma partícula de indicação, tá? Não é a partícula de adição, hein, galera, que já estuda Nihongo. Olha a confusão que isso pode gerar. É simples, não vamos confundir, tá? O to, simplesmente, né, que é a partícula que a gente traduz como e, né, ele você precisa ter um substantivo de um lado, um substantivo do outro, né? Hon, to, keitai, né? Livro e celular. Não é o caso aqui. Esse to é aquela partícula que referencia o que está antes, né, o que vem antes, e faz uma ligação com outra partícula ou com outra coisa na frase, tá? Aqui ele está simplesmente indicando e terminando com essa partícula que é o na, que é uma versão mais informal do ne. Kokomade yaru to wa na, né? Tá já interrompendo a frase e fazendo uma reflexão, buscando a concordância, tá? E dá a ideia de você chegar até aqui, hein? Tá? Ele interrompe e já faz uma reflexão, dando admiração, né? Mostrando uma surpresa, talvez, né? Você ter chego até aqui, hein? Kawaki. E aí vem o nome dele, tá? A frase poderia continuar, né? Kokomade yaru to wa subarashii koto desu, né? Você fazer até aqui, chegar até aqui, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa inesperada, é uma coisa que os chefes da máfia nunca mais... Você pode continuar a frase, tá? Mas é muito comum no japonês passar a tesoura e ter uma frase interrompida e já passar o sentimento dela. É o que está acontecendo aqui. Kokomade yaru to wa na, né? Quem imaginou? A gente pode traduzir de várias maneiras, né? Quem diria que você chegou até aqui em Kawaki, né? Vamos ver como a legenda oficial colocou a tradução. Não pensei que você chegaria tão longe, Kawaki. Tá? Ótima adaptação, tudo certo. Importante entender essas coisas, tá? Não são tão intuitivas porque elas não têm, de novo, essa ideia é um mantra que eu vivo falando aqui, né? Sempre que a tradução não há correspondência direta dos elementos para o português, a gente tende a sentir dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa pensar em japonês, a gente precisa configurar o nosso cérebro para entender aquilo na língua mãe, porque não vai ser traduzível tudo. Então a gente precisa colocar 200% da nossa atenção nesses casos. Esse é um exemplo. Kokomade yaru to wa na, Kawaki. Tá? Quem diria que você chegaria até aqui? Surpresa por você ter chego até aqui, tá? Você ter performado do jeito que performou até aqui. Kokomade. Vamos dar sequência. Vamos lá. Omae mo nanadaime to onaji tokoro e okutte yaru yo, Boruto. Tá? Mais uma vez. Omae mo nanadaime to onaji tokoro e okutte yaru yo, Boruto. Tá? Vamos por partes, vamos com calma.
Tá, vamos começar do início. Omae. Omae quer dizer você, de um jeito bastante agressivo, tá? Hoje no mundo, na linguagem japonesa do mundo real que a gente vai usar, omae é só se tiver muita intimidade, muito amigo. Os amigos se chamam, mais homens, entre homens falam isso, né? Entre amigos com muita intimidade da mesma idade, tá? Ou mais novo, que você tem intimidade. Omae papapá, muito amigo. Você já sabe que aquelas pessoas que estão falando isso são extremamente amigas. Ou que elas estão brigando muito, porque você também fala omae no mundo de hoje numa briga. Brigou no bar, brigou na empresa, brigou com um amigo, omae. Aí é forte, tá? Caso contrário, não se usa, tá? Coloquialmente, não é coloquial, tá? Ou é muita intimidade ou é briga, tá? Omae mo, né? Partícula mo significa também. Você também. Vamos guardar essa informação. Nanadaime, tá? Nanadaime quer dizer o da sétima geração, tá? O da sétima geração. Nana, número 7, esse kanji aqui, dai, é de geração, tá? A gente viu aqui, ó. Lembra? Primeira frase de hoje, jidai, que era, né? A era, ao dai aqui, ele já carrega essa ideia de era, tá? A era de alguma coisa aqui, ó. A gente voltando, é bom a gente relacionar os ideogramas, né? Apareceu de novo, já é um ponto de fixação, né? Já relaciona que isso faz o cérebro absorver a informação com muito mais eficácia, tá? Nana, 7, dai, geração, me, ele vai indexar alguma coisa. Então, nanadai me, quer dizer, o sétimo, o que está na sétima posição. Tá, cuidado, esse kanji isoladamente é o substantivo de olho, me, tá? É o mesmo kanji, mas aqui não tem nada a ver com olho, tá? Aqui tem a ver com indexação. Ele indica, se você tem um número, né, com um sufixo de contagem e tal, você pode colocar o me e ele vai indicar isso que você está falando em certa posição. Nanadaime é o que está na sétima posição, tá? Está se referindo aqui ao Naruto, né? O sétimo Hokage, tá? Ao sétimo, tá? Omae mo nanadaime to onaji tokoro, tá? Alguma coisa to onaji é alguma coisa igual a e o que vem antes, tá? Nanadaime to onaji, portanto, significa igual a o nanadaime, ao sétimo, tá? É muito importante, muito básico, tá? Onaji. Onaji significa igual e com a partícula to antes, ó, de novo, é um to que referencia o que vem antes. Muito importante, gente. Aparece pra caramba e vocês estão vendo, né? Toda aula que a gente faz aqui tem o to ou tem o te, que é uma versão mais informal disso, que referencia o que vem antes e faz alguma coisa com ele, tá? Aqui ele está referenciando nanadaime, o sétimo, e fazendo o que com ele? Ligando a onaji, igual, tá? Igual a nanadaime, tá? Igual ao nanadaime, ao sétimo. Onaji tokoro, tá? E tudo isso está qualificando, né? Quando as coisas se tocam, geralmente elas se qualificam, está qualificando este substantivo tokoro, tokoro, que quer dizer lugar, tá? Vamos entender então até aqui. Omae mo, você também, separa por enquanto, nanadaime to onaji tokoro, né? O mesmo lugar, um lugar igual a o do sétimo no ranking, né? O sétimo, tá, a sétima posição. Tudo isso né? A partícula indica direção para algum lugar, tá? É uma partícula que, um dos poucos casos na língua japonesa, tem um sentido exclusivo. Ela só significa direção, ela só indica direção. Então, pelo menos aqui você pode dar uma relaxada e sempre que aparecer né? A pegadinha aqui é escrita, né? O som aqui é mas a letra grafada em hiragana é re, tá? Ela, assim como a partícula wa, quando ela está com a função de partícula, ela é lida como tá? Você tira esse som de H. Mas é sempre direção. Então, para o mesmo lugar que o sétimo, né? Para o mesmo lugar que o sétimo, e aí a gente tem o verbo okute aruyo, né? Vou te mandar, tá? Aqui é o verbo okuru, de enviar, mandar, em várias situações, né? Vou mandar um pacote, vou mandar isso, na forma T, que a gente vê sempre, né? A forma T, muito básica dos verbos, é uma forma de conjugar o verbo
para você fazer várias coisas com ele, inclusive anexar outras ideias, criar ideias mais complexas, mais sofisticadas, né? Aqui ele está na forma T para receber o verbo yaru, que é ele traz um ímpeto, ele traz essa ideia da performance e tal, mas acho que não precisa pensar muito a fundo aí, né? Um verbo, um te, yaru, você mantém o sentido do verbo, mas traz um ímpeto, uma energia mais forte ao verbo, né? Okute yaru, quer dizer, eu vou te mandar, você vai ver que eu vou te mandar. Tem uma energia, tem uma força maior. É muito comum na cultura pop, por exemplo, misete yaru, né? Esse som, vocês já ouviram esse som? É muito comum. Misete yaru, eu vou te mostrar. Poderia ser só miseru, né? Eu vou te mostrar, porque miseru significa mostrar para alguém. Mas misete yaru quer dizer, eu vou te mostrar e você vai ver. Tem uma energia, né? Aqui é a mesma coisa, né? Okuru já dá conta do sentido, né? Vou mandar, mas okute yaru quer dizer, eu vou mandar, vou te mandar, eu vou mandar e você vai ver, tá? Tem essa energia, tá? Então, juntando tudo até aqui, e ainda por cima tem a partícula yo, que ainda traz mais força, mais ênfase, né? Então, nanadaime to onaji tokoro e okute yaru yo. Eu vou te mandar com muita ênfase para, partícula e, o mesmo lugar, onaji tokoro, que vem antes. O nanadaime, né, que é o sétimo, tá? E o omaemo, né? E aí tem Boruto, né? Daí falar no final o nome. Então, Boruto, você também, né? Você também, vou te mandar, né? Aí na tradução ficou um pouco capenga se encaixar esse você também, mas se pensar um pouquinho a gente consegue fazer a frase bonitinha, né? Eu vou mandar você também, né? Boruto, vou mandar você também para o mesmo lugar que o nanadaime. Deu para entender? Uma frase que dá para a gente aprender muita coisa básica só nela, tá? Depois vai lá no Netflix, dá play e bota no repeat. Grava no gravador de voz do celular, eles falando as frases e fica escutando algumas vezes por dia esses diálogos, lembrando das explicações, que você vai aprender de uma vez um monte de explicação importante de japonês. Como que a legenda oficial traduziu essa frase? Traduziu por: vou mandá-lo para onde mandei o sétimo Hokage, Boruto. Tá? Vou mandá-lo para onde mandei o sétimo Hokage, Boruto. O que mostra que o nosso tradutor aqui da Netflix tem uma certa intimidade com a obra, porque em nenhum momento está escrito Hokage no original, né? Então, se ele trouxe a palavra Hokage, é porque ele sabe que o Nanadaime, né, o sétimo, é um Hokage, tá se referindo a um Hokage, tá certo? Próximo, deixa eu dar uma olhada se tem alguma questão aqui, deixa eu ver. Ok, vamos lá, vamos perguntinhas, aí já estamos na reta final. Nossa, tá tão pequenininho, peraí. PML-san, aula de japonês é bom ouvirmos o mesmo episódio e memorizar as falas, pois com isso podemos adquirir vocabulário. Tá perguntando, né? Se é bom ouvir o mesmo episódio e memorizar as falas? Ouvir o mesmo episódio, sim. Memorizar as falas, não. Tá? Cuidado com essa ideia de decoreba. O que eu menos quero é que vocês decorem as coisas. Não. Para que vocês entendam as coisas e fiquem revisitando aquele texto, não para ficar decorando a frase, para você ficar tendo contato com as estruturas, porque elas vão aparecer em outro episódio. Depois, quando você der play ali para assistir, você vai ver o tô referenciando coisas, você vai ver muito do que eu estou explicando em outras situações. E eu acho que se isso estiver fresco e bem entendido, e você vai treinar isso com essas revisões, eu acho que isso é muito benéfico. Isso vai fazer vocês aprenderem bastante, tá bom? Cuidado, não é decoreba de nenhuma maneira, tá? Próxima. O Koyota Gameplays disse: eu não entendi esse toa. O toa é uma partícula composta, né? Duas partículas juntas que vão definir alguma coisa, tá? Então, o que vem depois de toa, para a gente entender assim, do jeito bem direto, é a definição do que vem antes. É muito comum em Tokusatsu antigo, Kamen Rider antigo, né? Kamen Rider Toa, Hongo Takeshi Toa. Quando vem um toa, você sabe que
que vai haver uma definição depois, né? Kamen Rider to wa Jinzou Ningen de aru, né? O Kamen Rider é um ciborgue. Então, o que vem depois do Toa é uma definição do que vem antes, tá? Uma linguagem um pouco mais formal. É mais comum a gente ver isso em linguagem formal. Toa, partícula composta, tá? Nesse caso, esse Toa-na, né? Não sei o que é Toa-na, em vez de definir o que vem depois, né? Ele apontou para o Boruto ter chego, o Kawaki, né? Ter chego até ali, até aquele ponto, em vez de definir e refletiu sobre isso, né? Toa-na, né? Nossa, eles chegaram até aqui e tal. Então dá uma ideia de você ter uma admiração pelo que veio antes, tá? Isso acontece bastante também. Ok? Então, lembrando que esta live vai ser picotada, então o conteúdo de hoje vai virar um vídeo que vai ser postado segunda-feira, tá? Assim que acabar a live, você não vai ter mais acesso a ela, mas você vai acessar a partir da segunda-feira, tá bom? Temos vídeos todos os dias, na terça e na quinta a gente tem vídeos regulares, eu explicando, comentando algum outro assunto, para a gente se livrar de tradução, entender as coisas, né, no original, em japonês. E na quarta-feira a gente tem aula, então traz gente, chama os amigos, quem gosta de língua japonesa. Toda quarta-feira a gente tem esse aulão com coisas da cultura pop, com coisas que estão por aí, que de fácil acesso oficial. A gente pega trechinhos para pegar só o texto e analisar e aprender bastante japonês, tá bom? E se inscreve no canal, porque só assim você consegue comentar. Ótimas perguntas estão tendo hoje, hein? Muito legal, continuem perguntando. Muito bem, vamos continuar. Konaru shikanakatta no ka, né? Konaru shikanakatta no ka. Konaru, né? Se tornar desse jeito. Vamos para as traduções literais. Presta bastante atenção, né? Ko significa deste jeito, né? Ko. Como se faz isso, Ricardo? Ko, né? Deste jeito. Naru significa se tornar. Então, ko-naru significa se tornar deste jeito. Pá, guarda isso. A estrutura shikanakatta quer dizer, não tinha nada além de o que vem antes. De novo, não tinha nada, até porque nakata, se a gente pegar só o nakata, ele quer dizer isso, né? Não tinha. Tá? Então, não tinha nada a não ser o que vem antes. E o que vem antes? Konaru, né? Se tornar desse jeito. Então, não tinha nada a não ser se tornar desse jeito. Não tinha como ser outra coisa. Só podia ser assim. Só tinha essa maneira. Esse era o único fim. Esse era o único jeito, né? Essa ideia que está sendo passada aqui, tá? Isso vem da estrutura shikanai, tá? Por sua vez, aqui está no passado. Shikanakata, tá no passado. Por exemplo, eu fui numa loja para comprar um computador, mas só tinha celular, né? É muito comum traduzir como só tinha, tá? Não tinha nada a não ser tal coisa. Então, em português, a gente, né, vai direto, só tinha. Então, por exemplo, eu queria comprar um computador, cheguei na loja, só tinha celular. Celular em japonês é ketai, ketai. Então, ketai shikanakatta. Quer dizer, não tinha nada a não ser o que vem antes. Ketai, celular. Ketai shikanakatta. Só tinha celular. Ou seja, não tinha nada. Nakata, só celular, tá? Pode dar um nó na cabeça, mas é fácil, tá? Então a gente precisa treinar isso, né? Ouvir várias vezes até isso ficar natural. Alguma coisa shikanakatta, quer dizer, só tinha tal coisa, né? Não tinha nada além de tal coisa. E aqui a gente tem um noka, né? Enfatizando a pergunta, né? Konaru shikanakatta no ka. Quer dizer, não tinha nenhum outro jeito de ser algo diferente disso, né? De ter se tornado deste jeito, né? Não tinha outro jeito, não tinha outra maneira de as coisas acontecerem diferente, né? E a legenda em português colocou: esse era o único fim possível. Uma legenda bem legal que expressa a mesma coisa de um jeito fácil de entender em português, ok? Seguir. Soda, quer dizer, sim, é isso, de um jeito formal, né? Cuidado, vocês estudantes de japonês que assistem muito anime, tem que, né, para você não sair falando assim. De repente uma pessoa mais velha fala com você
Você vai no show amanhã, você vai visitar fulano amanhã, em vez de você falar hi, que é o jeito mais natural e polido de você concordar e falar que sim, você fala soda, né? Isso vai estar inadequado. Você não fala isso no mundo real para uma pessoa mais velha, isso soa esquisito, soa não polido, tá? Não é soda, é soda. Você fala mais com amigos e tem situações e ênfases e humores específicos onde esse tipo de linguajar vai soar natural, tá? Mas vamos entender o sentido. Soda significa é isso, né? É isso, ou sim. Shinobi no jidai wa owaru. E repete a frase do começo, né? A era dos ninjas, dos shinobi, termina, tá? Que a legenda colocou da mesma maneira. A era dos ninjas acabou, tá? Eles optaram por colocar no passado. E tá tudo bem, uma adaptação que fica bem legal. Tá bom? Com isso a gente encerra, deixa eu ver, encerramos. Agora vai para um outro assunto, encerra a parte de Boruto, tá? Não foi difícil, imagino que tenha dado para acompanhar. Se você está começando a estudar japonês agora, pode ter uma certa dificuldade, até porque eu trago muitos assuntos aqui de diversas dificuldades. Eu tento trazer o consumo de língua japonesa na prática. É assim que se aprende, é assim que você está falando aí, eu não vou conseguir aprender, é muito difícil. Não, é assim que você vai aprender, tá? Continua acompanhando as nossas aulas, continua acompanhando aqui o canal, que você vai aprender. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, assistam esse vídeo várias vezes e até a nossa próxima aula. Já né?